Nesse estudo de hoje, nós falaremos sobre Herodes e Herodias. Para que você saiba quem foi Herodes. Ao longo dos tempos existiram vários Herodes, não é? Como também existiram vários Césares, não é? É um título, como se fosse título de um rei. Quando Jesus nasceu, era Herodes o Grande, que era rei. Mas esse Herodes que iremos falar aqui, que está escrito em Marcos 6 e versículo 14, juntamente com Herodias, que era mulher do irmão de Herodes. Essa é uma história de dupla traição. Algo que é condenável por Deus, que está escrito lá em Levítico 18, que diz que um homem não tomará a mulher do seu irmão. E essa Herodias, que era mulher de Filipe, irmão de Herodes, o governador, não era rei, era governador. Essa Herodias era uma mulher insensata, porque, como está escrito, a mulher insensata destrói a sua própria casa. Mas a sábia, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Por isso é que existe aquele dizer que por detrás de um grande homem existe uma grande mulher. Mas nesse caso é tudo ao contrário. Essa mulher Herodias, uma mulher satânica do diabo, infernal, uma mulher insensata, tanto destruiu o seu casamento como destruiu o casamento de Herodes. E também destruiu toda aquela família. E todos sabiam dessa má fama que existia na família de Herodes. Aqui nesse estudo de hoje, você vai entender o que essa mulher, Herodias, foi capaz de fazer. Aqui em Marcos 6 e versículo 14 diz assim: chegou isto aos ouvidos de Herodes, que é o governador, porque o nome de Jesus se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Quer dizer, Herodes, por causa de Herodias, matou, decapitou a João Batista. Herodias odiava a João Batista. Por que odiava João Batista? Sabe por quê? Porque lhe condenava, porque se deitara com Herodes. E também falou isso a Herodes. Mas Herodes tinha bons olhos para com João Batista. Ele acreditava, confiava, sabia que era o profeta de Deus, era santo de Deus, como está escrito aqui. Mas essa mulher Herodias não queria saber, guardou mágoa, rancor, odiava João. E na primeira oportunidade que ela teve de poder matar a João Batista, ela não vacilou. E pela história que vamos entender. Outros diziam é Elias. Ainda outros é profeta como um dos profetas. Quer dizer, Herodes, por causa de Herodias, decapitou a João Batista. E logo a seguir surgiu Jesus, que é maior do que Elias. E agora ia fazer o quê? Não poderia fazer nada. Era o Filho de Deus. E aqui continua a dizer assim: Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Claro que não era João, era o Senhor Jesus. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, mandara prender a João
e atá-lo no cárcere. Vê o que uma mulher do diabo, não é? Como ela tem um poder sobre o homem. Porque esse homem não era um homem justo. Este Herodes também era um homem maligno. E o poder que essa mulher, Herodias, exercia sobre Herodes. Por causa de Herodias, Herodes prendeu a João Batista. Mas, como Herodes temia João Batista por ser um homem santo, um homem de Deus, Herodes não deixou se levar pelo Herodias para o matar. Ficou no cárcere, na prisão, prendeu e ficou ali preso. E mais à frente vamos entender como Herodias teve a oportunidade, uma grande oportunidade, e assim fez com que João Batista fosse morto. E continua aqui a dizer assim: pois João Batista dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Quer dizer, Herodes tinha sua mulher, quer dizer, separou-se da sua mulher para se juntar a Herodias. Com certeza já traía a sua própria mulher. E Herodias, por sua vez, separou do seu marido Filipe e se juntou a Herodes. Quer dizer, uma mulher interesseira, uma mulher gananciosa, uma mulher que desejava o poder. Mas ela já não tinha poder, sendo mulher do irmão do governador, Herodes. Ela já tinha, mas queria mais. Era uma mulher gananciosa. E como essa mulher, sendo cunhada de Herodes, conseguiu seduzir a Herodes, a ponto de Herodes não pensar o escândalo que ia causar tomando a mulher do seu irmão. Era um homem também sem caráter. Mas com certeza, essa mulher era uma mulher lindíssima. Era uma mulher sensual. Com certeza, seduziu a Herodes. E não quis saber do seu próprio marido. Uma traição dupla, sem compaixão. Algo condenável por Deus, abominável por Deus, que essa mulher fez. E também Herodes fez, não é? Porque era um homem também maligno, um homem mau. Um homem que pensa em tomar a mulher do seu próprio irmão, não pensou nos sentimentos do seu próprio irmão, causou com certeza divisão em toda a família, humilhou esse homem, tanto Herodes quanto a Herodias, que era a mulher dele. Imagina como esse homem se sentiu. Como esse homem, quando saísse pelas ruas, todo o povo sabia. Porque eles eram autoridades naquelas cidades. A humilhação desse homem. E essa mulher não quis saber. Abandonou seu próprio marido para se juntar a um governador que tinha mais poder. E assim, nesse mundo, são muitas mulheres. Mulheres insensatas, mulheres satânicas, mulheres do diabo, coração do diabo, para que possa fazer uma maldade desse tamanho. Ainda que ela tivesse separado de Filipe, isso não era justo, se juntar com o irmão de Filipe. Pense você. Ainda, você é livre para se separar ou se divorciar se você quiser do seu marido. Mas jamais, ainda esteja divorciada, separada, se juntar com o irmão do seu ex-marido. Jamais você fará isso. Você sabe que está escrito lá em Levítico, o próprio Deus é que fala, quando deu as leis para Moisés. Onde é que está isso? Em Levítico 18, até 18, também diz, vamos ler aqui para que você entenda. Em Levítico 18, diz assim, para que você veja que da parte de Deus isso é uma maldade. Diz assim, próprio Deus, a lei que deu a Moisés. A nudez da mulher de teu irmão, está escrito em Levítico 18, 16. A nudez da mulher de teu irmão
não descobrirás. É a nudez do teu irmão. E no 18 diz assim: e não tomarás com a tua mulher outra, de sorte que lhe seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Quer dizer, se um homem tem a sua própria mulher, como Herodes tinha a sua própria mulher, com certeza traiu sua mulher com Herodias. O que Deus diz ali, não é? Que um homem não pode, tendo uma mulher, arranjar outra mulher para que seja rival. Ainda que Herodes tivesse separado, teria que se casar, um exemplo, com outra mulher. Jamais com Herodias. Jamais com Herodias, sendo a mulher do irmão, do próprio irmão. Jamais. E Deus condena isso. Não descobrirás a nudez da mulher do teu irmão. Quer dizer, não terás sexo com a mulher do teu irmão, porque é a tua cunhada. É familiar. E aqui continua, então, Herodias odiava a João Batista, querendo matá-lo e não podia. Porque Herodes, na verdade, reconhecia que João Batista era um homem de Deus. Porque Herodes temia João, e sabendo que ele era um homem justo e santo, e o tinha em segurança, ele o prendeu na prisão, mas tinha toda a segurança para que nenhum mal acontecesse com João Batista. E quando ouvia João Batista, ficava perplexo, escutando de boa mente. Quer dizer, Herodes tinha consideração para com João Batista, mas quem queria matar a João Batista era Herodias, para ver que o coração de uma mulher é totalmente diferente do coração do homem. Essa mulher malvada odiava a João Batista, porque falava para ela das coisas que estavam escritas, porque João Batista conhecia as leis de Moisés e sabia que não era lícito, não é, se juntar com Herodes. E por isso, por causa dessa verdade, assim é também muita gente neste mundo. Eles odeiam a verdade. Diz a verdade para alguém que é maligna, para você ver a reação dessa pessoa. Assim era Herodias, guardou mágoas e rancor de João Batista até uma oportunidade. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários e aos oficiais militares e aos principais da Galileia, porque ela era o governador, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te farei, e te darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Eu jurei, quer dizer, o juramento você tem que ter cuidado. Na Bíblia diz na palavra, não jureis. Você não deve jurar. Você não deve jurar para que você não caia em certas ciladas. E aqui Herodes, tanto que se agradou da dança da filha de Herodias, que não pensou. No momento de emoção, de ver aquela dança, da alegria daquela dança, vacilou em palavras de juramento. E estando entre aqueles ministros, não é? Oficiais militares, dignatários, ali naquele banquete, mesmo que ele quisesse voltar a sua palavra atrás, por ter vacilado, não podia, porque seria uma vergonha, porque ele jurou. E o que aconteceu? Saindo ela, porque era uma jovem, com certeza devia ter uns 16 anos, não é? Para ir até a mãe pedir uma direção. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei?
Esta respondeu a cabeça de João Batista. Nessa oportunidade, Herodias não perdeu para poder se vingar de João Batista por causa das palavras verdadeiras de João Batista. Quem vive no pecado não quer que ninguém o repreenda. E João Batista tanto repreendia Herodes quanto a ela. E ela não aceitava a repreensão e a verdade que João Batista lhes falava. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, quer dizer, a filha de Herodias, e disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Assim foi morto João Batista. Claro que João Batista ia ser morto, mas o modo que ele foi morto, há uma história por detrás. E essa história é a história de Herodes e de Herodias. O pecado desses dois. A dupla traição. Uma dupla traição em família, que é um incesto em família. O que não se deve fazer. Ali em Levítico 18, todo aquele capítulo fala sobre incesto. Ninguém se achega para ter intimidades, principalmente, que é um incesto, que é intimidade sexual, com nenhum dos seus familiares. E começa ali em Levítico a falar: mãe, pai, filho, filha, qualquer que seja do seu sangue. Você não pode desejar ter ou permitir ter relações sexuais com nenhum do seu sangue, ainda que seja nora, cunhada, como era Herodias, que era cunhada de Herodes. Não é permitido por Deus. E nem tão pouco amigos próximos. Também, se você tem um amigo que é seu grande amigo, que você considera um irmão, também você não pode fazer isso. Para Deus também, isso também é uma agressão. E continua a dizer assim: no mesmo instante, isso já lemos, entristeceu-se profundamente o rei. Aqui diz que é rei. Profundamente o rei, que Herodes era rei. Alguns eram governadores, aqui diz que é rei. Entristeceu-se profundamente o rei. Por quê? Porque vacilou num juramento. Por isso que o Senhor Jesus nos ensinou que é para a gente não jurar, nem para os céus, nem por ninguém, porque nós não temos poder para transformar um fio de cabelo preto em branco. O único que pode jurar é Deus. Por que Deus é o único que pode jurar? Porque é o único que pode cumprir o seu juramento. O próprio Deus jurou por mim mesmo, mas ele podia cumprir. Mas você, quando você jura, você não jura por você mesmo. Se você jurar para qualquer pessoa por você mesmo, a pessoa não vai acreditar. Normalmente as pessoas têm, por tradição, eu juro pela minha mãe que já morreu, por exemplo. E a pessoa, pronto, vai acreditar. Mas os mentirosos juram por tudo e por todos. Por Deus. Até por Deus juram. E é pecado jurar. Está escrito aqui na palavra. Você não jura nem por Deus, nem por sua mãe, nem pela saúde do seu filho. Há uns que juram até pela saúde do seu filho. Não se deve fazer juramento. É pecado você jurar por alguém, até por Deus. O que aconteceu aqui? Contra sua própria vontade, o rei Herodes teve que cumprir, porque estava na presença dos ministros, como diz aqui, porque estava na presença de pessoas ilustres, pessoas poderosas, e teve que cumprir sua palavra. O que ele não queria fazer, ele fez, por causa de um juramento que você não deve jurar. Nunca jure por nada, nem por ninguém. Porque você pode se encontrar no laço do passarinheiro. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor,
mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. E foi e o decapitou no cárcere, na prisão, e trazendo a cabeça num prato, e a entregou à jovem. Que terror, não é? Trazer a cabeça de um homem num prato. E aquela jovem pegou aquele prato com aquela cabeça, por sua vez, entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram levar o corpo e o depositaram no túmulo. Uma história de horror. Uma história de problemas familiares. Imagina o irmão de Herodes. Imagina Filipe. Como esse homem não sofreu. E como essa mulher insensata foi má. E a mulher de Herodes, como ficou? Essa Herodias era a rival que Deus condena ali no livro de Levítico. Não tomarás outra mulher para que seja rival. Você sabia que Deus odeia o adultério? E também Deus odeia o divórcio. Se você divorciou por algum problema, Deus o sabe. Mas não pense que Deus fica feliz por causa do divórcio. Tanto odeia o divórcio quanto o adultério. Eu creio que Deus odeia mais o adultério do que o próprio divórcio. Porque às vezes as pessoas se divorciam porque não têm solução. São os problemas que acumulam e a outra pessoa não muda. A outra pessoa tem mau caráter e a pessoa o traiu em caso de traição. Deus, o próprio Senhor Jesus, permite que haja o divórcio. Não que Ele queira que isso aconteça, mas está escrito, Ele permite. Ele permite que a pessoa se divorcie. Sabia disso? Não porque Ele fica feliz, mas em questão de adultério, as traições. Deus abomina a traição. Por isso é que está escrito lá. E quem disse isso para Moisés escrever, foi o próprio Deus. E até diz ali, é maldade. O próprio Deus diz, quem pratica essas coisas, isso é maldade. Maldade. Se você não quer mais ter relacionamento com a sua mulher por algum motivo ou outro, ou um motivo que seja grave, separe, divorcie de sua mulher. Mas não traia a sua mulher. Divorcie e procure outra mulher depois. É justo isso. Mas tendo a sua mulher, você não procura outra mulher para que seja rival. Porque Deus disse que isso é maldade. É maldade. É maldade. Tanto isso serve para homem quanto para mulher. Se o casamento não vai bem, está destruído há anos. Há uma frieza entre vós. Se tratam como amigos, então divorcia. Para que depois possa arranjar alguém. Para que isso não seja maldade. Pense bem no que essa Herodias fez. Essa mulher insensata que destruiu não somente a sua própria casa, mas toda a sua família. Pense bem o que essa mulher fez. Uma mulher com esse caráter, uma mulher satânica, infernal. E, tristemente, o que mais existe neste mundo é esse tipo de mulheres. E, normalmente, essas mulheres são as mulheres que são lindas, sensuais, que seduzem homem. Como é que Herodes, sendo rei, governador, poderoso, se deixou levar pela cunhada? Se ela não fosse uma mulher sensual, se ela não fosse uma mulher linda, mas era uma mulher sem caráter, uma mulher má, uma mulher insensata, destruidora de lares, destruiu a família de Herodes por todos os lados. Pense bem nisso. Se você é mulher, pense bem. Se você pensa em divorciar, divorcia primeiro, mas jamais se junte com alguém que seja da família do seu ex-marido. E você, homem, quiser se divorciar, divorcie, para que depois venha arranjar outra. Mas nunca
da família da sua ex. Pense bem que isso está escrito. Que esse estudo sirva para todos nós, até para mim, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.